e sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre máquinas simples, térmicas e elétricas. Na verdade, eu vou focar mais na máquina simples, tá? Porque é o ponto mais importante. Então, eu vou falar de polias, vou falar das roldanas, o que é a máquina simples em si, alavanca. São termos muito importantes que vocês precisam fixar. Então, vocês vão ver que esse slide vocês já receberam, só que ele está diferente daqueles que eu mandei para vocês. Ele está mais resumido, porque eu só vou mostrar e abordar na aula de hoje o que for mais importante, beleza? Então, vamos ver aqui, está no capítulo 3. Ele diz assim, o que é máquinas primeiro? Tempos atrás, os seres humanos dependiam apenas da força física para realizar todas as atividades cotidianas, ou seja, precisavam ter muita força para fazer o que eles quisessem, seja mover uma pedra, pegar a madeira de uma árvore para construir a sua casa, enfim, eles dependiam da força deles. Mas, para serem mais eficientes na realização dessas atividades, eles dependeram cada vez menos dessa força física e economizaram energia. Os seres humanos deram início aos primeiros passos para o desenvolvimento da tecnologia, criando as máquinas. E o que é máquina? Vocês precisam dessa definição e desse conceito. São dispositivos que utilizam energia e trabalho para atingir um objetivo já pré-estabelecido. Ou seja, eu quero tirar uma rocha que está desse meu canto direito e mandar para o esquerdo. Então, como que eu vou fazer isso? Só na minha força? Às vezes eu não vou conseguir. Então, eu preciso de máquinas, de instrumentos que vão facilitar essa minha atividade de transferir a rocha que está do meu lado direito para o lado esquerdo. Só que aqui, nessa definição, ele falou duas palavras que vocês, eu acredito que vocês ainda não conseguiram compreender. Ele falou que precisa de energia e trabalho. Mas que trabalho? Trabalho tipo médico, enfermeiro, professor, não é sobre profissão que eu estou falando. É um conceito na área da física, que vocês já estão entrando, então já tem que se acostumar e tudo mais. Primeiro, o que é energia? Ele vai estar associado à capacidade de produção, de ação ou então de movimento e pode se manifestar das mais variadas formas. Então tem energia elétrica, da luz, do próprio data show que está iluminando para projetar isso aqui. Tem energia térmica lá do seu chuveiro, que você toma um banho quente ou vai passar uma roupa, o ferro de passar. Então ela está associada à capacidade de produção. Então o que eu vou fazer com isso? Até para empurrar uma simples cadeira eu preciso de energia. E tem um nome esse tipo de energia, mas vocês vão ver isso lá no 8º ano. E ele também falou sobre trabalho. A palavra trabalho significa a relação que tem entre a força e o deslocamento. Então, para ficar mais fácil, dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Ou seja, se eu pego uma cadeira e empurro ela, eu estou realizando trabalho. Por quê? Aliás, na verdade, quem realizou foi a cadeira. Por conta dessa relação entre a força e o deslocamento, eu coloquei uma força sobre essa cadeira e essa força foi tanta que ela conseguiu se deslocar, ela se movimentou. Então, eu posso dizer que houve trabalho, tá? Então, por exemplo, eu quero empurrar essa parede, não dá, por mais que eu coloque muita força aqui, eu nunca vou conseguir empurrar essa parede. Então, não vai realizar trabalho, porque não houve deslocamento, houve apenas o emprego da minha força. Eu coloquei força aqui para empurrar, mas não dá, né? Então, sem condições, não realizou trabalho. Então, essa é a definição das máquinas. São dispositivos que vão utilizar energia, que vocês já viram o que é, e também trabalho. É esse trabalho que eu estou falando, tá? Para atingir um objetivo que já foi pré-estabelecido. Então, eu vou mudar a rocha do meu lado direito para o lado esquerdo. Aí, eu estou realizando o trabalho, porque houve um deslocamento, e também estou conseguindo mover através de uma máquina, de uma ferramenta que vai me ajudar. E levando em consideração as necessidades de cada época, foram criadas e desenvolvidas as máquinas simples, as máquinas térmicas e as máquinas elétricas, que eu vou falar um pouquinho com vocês. Então, máquinas simples são instrumentos que vão facilitar o trabalho e a execução de tarefas, porque elas são capazes de alterar as forças ou então de mudar a direção e os sentidos delas, o que proporciona aos seres humanos menos desgaste físico. Ou seja, eu não vou precisar aplicar uma força tão grande, porque essa máquina simples já vai me ajudar. E por serem equipamentos simples, que vocês vão ver não envolve uma grande tecnologia, ela é de fácil utilização e com grande diversidade de aplicação, eles estão completamente presentes no nosso cotidiano. Como um exemplo, tesoura para cortar um papel, eu posso classificar a tesoura como uma máquina simples, porque ela está me ajudando em uma tarefa. Ah, mas rasgar um papel não envolve tanta força.
Um papel não, mas se eu quero rasgar 150 de uma vez, aí eu tenho que aplicar uma força muito maior. Outra, martelo, abridor de lata, quando eu quero fazer um bolo de milho, vou lá e vou abrir a latinha. Como que eu ia abrir com a própria força, não ia dar certo. Então, aquele abridor me ajuda muito, e é um tipo de máquina simples. E outros exemplos, o alicate, isso aqui para pegar gelo também, ou macarrão. Então, é uma máquina, é um tipo de máquina simples. E são essas máquinas simples, como exemplos agora ele está falando, as alavancas, que a gente já vai falar, as roldanas, planos inclinados, o parafuso e as engrenagens, elas que vão proporcionar a construção de outras máquinas mais complexas. Então essas são as máquinas simples, por isso elas são simples. Eu não preciso de uma grande tecnologia, ou nossa, como que eu vou conseguir utilizar uma tesoura? Não vem com manual de instrução, porque ela é simples, justamente por isso. Então, olha aqui o próximo. Alavancas. Elas são máquinas simples. E o que é alavanca? Sabe a gangorra, quando você era criança, você brincava? Um ficava lá em cima, outro lá embaixo? Então, lá é um exemplo de alavanca. Elas estão muito presentes no nosso cotidiano. Elas apresentam um sistema que consiste basicamente em uma barra rígida, igual está aqui na imagem, uma barra rígida, apoiada sobre um suporte que a gente vai chamar de ponto de apoio. Então, se vocês verem nas imagens, PA quer dizer ponto de apoio, é só uma abreviação. Que recebe a força do movimento aplicado pela pessoa, que a gente chama de força potente, ou seja, é a potência, é a força que eu estou aplicando, que aí eu vou chamar de FP, para que um objeto se mova. E esse objeto vai receber o nome de força resistente, porque ele vai estar se opondo, ele vai ser resistente à força que eu estou colocando. Então, ele é chamado de FR, força resultante. Arquimedes foi um importante cientista por ajudar as pessoas a compreender as questões físicas de algumas máquinas simples, como a alavanca, com base nos seus estudos. Então, ele foi extremamente importante nessa área da física. Então, olha aqui a imagem, a força potente, ou seja, um ser humano ali colocando uma força para conseguir mover essa pedra. Então, isso aqui é um sistema de alavanca. Tem uma barra bem no meio, na parte central, e não necessariamente no meio, como vocês vão ver. Existe o ponto de apoio, a força resistente é aquela que vai estar se opondo, é a que eu quero mover, então aqui no caso é a pedra. E a força potente, que é a que o homem está colocando para mover essa pedra. Então olha aqui essa imagem. Tem o homem que está com o pezinho aqui porque ele representa a força potente, que é a força que sustentará a resistência. Então no exemplo o homem que está fazendo está como letra P. A rocha é a força resistente. É a força que queremos equilibrar. No exemplo acima, é o peso dessa pedra ou rocha. E esse ponto de apoio aqui é uma pedrinha bem menor, que está com o A. Ele é o nosso ponto de apoio. E é necessário que esse ponto de apoio, você pode falar, mas não é tão importante assim. Na verdade, ele é extremamente importante. Ele deve estar o mais próximo possível do objeto que se deseja mover, porque a intensidade da força a ser aplicada na outra extremidade para mover o objeto vai ser menor, enquanto a força da extremidade próxima ao ponto de apoio será maior. Como assim? Não entendeu nada? Olha aqui a imagem. Essa aqui principalmente. Aqui vai ser uma força potente, ou seja, uma pessoa vai estar colocando uma força porque ele quer mover esse objeto aqui. E esse aqui vai ser a nossa força resistente. Conforme o ponto de apoio estiver mais próximo da nossa força resistente, ou seja, do objeto que eu quero mover, menor vai ser a força que eu vou aplicar aqui na outra extremidade, ou seja, menor vai ser aquela força potente que eu vou estar aplicando. Agora, se o meu ponto de apoio estiver mais afastado da minha força resistente, ou seja, mais afastado do objeto que eu quero mover, aí eu vou ter que colocar uma força muito maior. Então, imagina que esse ponto de apoio ele vai estar mais próximo da minha força potente, ou seja, da força que eu vou estar aplicando. Então, para eu conseguir mover esse objeto aqui, eu vou ter que colocar uma força muito maior. Agora, como esse ponto de apoio está mais próximo do objeto que eu quero mover, então a minha força potente não vai ser tão grande, eu vou economizar energia. Beleza? É isso que ele quis dizer. Você pode falar, mas ficou muito confuso. Mas não é não. Quanto mais próximo do objeto que eu quero mover estiver o meu ponto de apoio, menor a força que eu vou aplicar. Menor vai ser a força potente. Beleza? Daí ele fala que dependendo de como acontece o seu funcionamento, as alavancas elas podem ser classificadas de 3 formas. Existem as alavancas que a gente chama de interfixa, a interresistente ou então a interpotente. O que é a alavanca interfixa?
O ponto de apoio vai ficar entre a força potente e entre a força resistente, ela vai ficar bem no meio. Igual essa aqui que eu já mostrei, ó. Essa aqui é um tipo de alavanca que a gente chama de interfixa. Essa aqui também, porque o ponto de apoio fica entre a força resistente e entre a força potente. Então, olha aqui o exemplo da interfixa. Tem o ponto de apoio, vai ficar entre a força resistente e entre a força potente. Daí ele falou os exemplos. Tesoura é um bom exemplo, martelo, a própria gangorra, quando vocês brincavam, era um tipo de alavanca interfixa. As alavancas interresistentes. Nesse tipo de alavanca, a força resistente vai ficar entre a força potente e entre o ponto de apoio. O próprio nome já diz, então não é difícil lembrar. É interresistente, ou seja, é entre a força resistente. É entre a força resistente. Então, olha aqui a imagem. Nós temos a força resistente, ou seja, aquele objeto que eu quero mover, que vai estar se opondo à minha força, vai ficar entre a potência, a minha força potente, o que eu estou empregando, e entre o ponto de apoio. Daí ele colocou como exemplo o carrinho de mão, quando tem alguma construção ali na área e normalmente o pedreiro usa para colocar pedra ou areia, para colocar no local mais próximo da área da construção. Então eles vão usar o carrinho de mão. E ele é um tipo de alavanca interresistente, porque a minha força resistente vai ficar bem no meio, entre a força potente, onde eu tenho que colocar muita força, e entre o meu ponto de apoio. Daí, no caso do carrinho de mão, essa força resistente vai ser o material que eu estou carregando, por exemplo, areia. A minha força potente é o que eu estou segurando aqui, e lá na frente vai estar meu ponto de apoio, que são as rodas. Outro exemplo é o abridor de garrafa também, é um tipo de alavanca interresistente. Daí, para acabar, tem as alavancas interpotentes, que daí a minha força potente vai ficar entre a força resistente e entre o ponto de apoio. Ele é interpotente, então a força potente vai ficar no meio, entre essas outras duas, tá? Daí as alavancas interpotentes, elas são utilizadas para diminuir a força que eu estou aplicando, ou seja, a força potente ela é maior que a força resistente. Por isso que os objetos cortantes, como cortador de unhas, pinças, são classificadas como alavancas desse tipo. Então, olha aqui, a minha força potente vai ficar entre a resistente, entre aquilo que eu quero mover, e entre o meu ponto de apoio. Então, ela serve para realmente minimizar a força que eu estou aplicando. Eu vou aplicar pouca força nesse tipo de alavanca aqui. Então, são essas, a interfixa, a interresistente e a interpotente. Interfixa, quem vai ficar no meio é o nosso ponto de apoio. Na interresistente, quem vai ficar no meio é a força resistente, entre a nossa força, né, que eu estou aplicando, a força potente, e entre o ponto de apoio. E a interpotente é a força potente que vai ficar no meio. Não tem muita novidade, olha aqui. A interfixa, como exemplo, a tesoura, que o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. A interresistente, onde a força de resistência vai ficar no meio, e a interpotente, que é a minha força potente que fica entre o ponto de apoio e a força resistente. É tranquilo. E algumas partes do corpo humano que fazem a função de alavanca também. Então, os braços, ele é um tipo de alavanca interpotente, porque a minha força potente vai ficar entre a minha força resistente e o ponto de apoio. As pernas também é um tipo de alavanca, mas é interresistente, a força resistente vai ficar no meio. E também a mandíbula, né, vai ser um tipo de alavanca interfixa. E na verdade, esses exemplos aqui, eu coloquei na atividade que eu mandei hoje, no dia 8 de abril, para vocês fazerem. Depois eu mando o gabarito para vocês verem como que é a resposta. Era só para classificar o tipo de alavanca, então tá bem simples. Roldanas, que também é um tipo de máquina simples, né? E a gente também pode chamar de polias, então varia. Às vezes, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar com o nome de polias, ou então o nome de roldanas, mas é a mesma coisa. São máquinas simples que vão auxiliar em diversas atividades do nosso dia a dia, tendo a função básica de mover verticalmente os objetos pesados. Então, agora eu estou falando verticalmente, lembra? Horizontal e vertical. Então, o roldanas vai mover verticalmente, e nesse caso os objetos são bem pesados, né? Quanto à estrutura, as roldanas são compostas por discos que vão girar em torno do seu próprio centro e que possuem um espaço para o encaixe de uma corda. Na verdade, essas roldanas aqui você vê bastante em academia, quando o povo vai e puxa lá para mover aqui a parte dos braços. É um exemplo de roldana. Então, você vai encontrar física em tudo quanto é canto do seu dia a dia.
Só não é muito simples, mas dá tudo certo. Roldanas fixas e roldanas móveis. Tem esses dois tipos que vocês precisam entender. Então, as roldanas fixas possuem os seus eixos presos a algum ponto de apoio e são usadas para mudar de direção ou então o sentido de uma força. Isso facilita a mudança na direção do movimento, embora a força necessária para mover o objeto seja a mesma. Ou seja, você não vai estar economizando sua força, não vai estar economizando sua energia. Você vai utilizar do mesmo jeito. Claro, é uma máquina que vai dar uma aliviada. Só que as roldanas fixas, elas não vão ser assim tão eficientes quanto as roldanas móveis, que a gente vai ver agora. As roldanas móveis reduzem a força aplicada e movimentam-se com o objeto transportado, porque o seu eixo não é fixo, por isso que é móvel. Vou mostrar aqui no exemplo. Em uma roldana, o corpo ele é sustentado por duas forças. Uma por um suporte fixo e a outra por uma pessoa. Portanto, usando esse tipo de roldanas móveis, é possível sustentar um objeto exercendo uma força igual à metade do peso dele. Ou seja, você está economizando 50% de sua força. Se um objeto, vamos supor, tem 50 quilos, se você usa as roldanas móveis, você vai estar fazendo uma força como se fosse um objeto de 50 quilos, pela metade. Então, você economiza muito a sua força nesse tipo de roldanas móveis. Então, olha aqui o exemplo. A roldana fixa, ela é literalmente fixa. A gente encontra uma roldana aqui, mas ela vai estar presa lá no teto, por exemplo. Nas roldanas móveis, a gente encontra uma que sim, ela é fixa lá no teto, mas existe uma outra que é móvel. E por essa outra, aqui que eu consigo utilizar a metade da força que seria necessário para mover o objeto. Então, essa aqui é a diferença de roldana fixa para roldana móvel. Na móvel, você sempre vai encontrar umas duas, não vai ser só uma. E se tiver só uma pendurada lá em cima, você está falando de uma roldana fixa. Na roldana móvel, você precisa ver uma roldana que ela está solta. É desse jeito. Então, olha aqui. Roldana fixa, elas modificam apenas o sentido e a direção da força motora que equilibra o peso, tornando mais cômodo o trabalho de puxar um objeto. Ele é cômodo porque ele é uma máquina. E se é uma máquina, ele vai nos ajudar nos afazeres do dia a dia, o que eu preciso fazer para mover um objeto. E nas roldanas fixas, nós não verificamos uma redução no esforço necessário para movimentar um objeto. Então, o objeto, se eu for movimentar através de uma roldana fixa, seria interessante que ele não fosse tão pesado, porque se ele for muito pesado, o melhor é utilizar uma roldana móvel, porque a grande vantagem do seu uso é que ela vai reduzir o valor da força motora necessária para movimentar um determinado corpo, entretanto, vai ter que utilizar um comprimento maior de corda, que você vai ter que puxar, mas isso é o de menos também, né? Aqui você vai utilizar mais corda, na roldana fixa você não vai usar tanta. Mas enfim, a diferença entre elas é essa, tranquilo. E existe ainda a associação de roldanas, como assim? Eu posso usar tanto a fixa quanto as roldanas móveis, tudo junto. Então, a associação de roldanas são usadas quando há necessidade de erguer objetos muito pesados, muito mesmo. Então, fala, muito pesado, vou usar as roldanas que são móveis. Pois é, mas existem objetos que são pesados demais. Então, a gente usa a associação de roldana, que vai criar um sistema que é formado por uma roldana fixa e por muitas outras que são móveis. Então, quando se tem mais de duas roldanas móveis, há uma relação que faz com que a força, que aí a gente vai usar como F, maiúsculo, necessário para erguer o peso, aí eu coloco a letra P maiúscula, P, do objeto seja dividido por 2 elevado ao número de polias móveis, que a gente vai chamar de N. Essa parte aqui da fórmula eu não vou trabalhar com vocês agora, não é importante, que eu quero que vocês compreendam o que é máquina simples, a alavanca, as 3 formas de classificação, as roldanas, como elas são classificadas. Então, sobre isso aqui, teve gente que já me mandou desesperado que não estava entendendo. Pode continuar tranquilo, tá? Depois eu vou tratar sobre essa fórmula com vocês, mas não vai ser agora. E temos também outro tipo de máquina simples, que é o plano inclinado, que nada mais é do que uma rampa. Então, qualquer rampa que você for ver por aí, aqui na escola mesmo, tem rampa, é um tipo de plano inclinado. É uma máquina simples que nos auxilia reduzindo a intensidade da força necessária para mover um corpo. Ao falarmos de rampa, a gente tem que considerar pelo menos 3 fatores, que seria a inclinação, ou seja, se ela vai ser muito íngreme, muito elevada, a intensidade da força que eu vou aplicar para mover um objeto e também a distância dessa rampa, se ela vai ser muito longa ou se ela vai ser curta. E esses fatores estão relacionados de forma com que
rampas com grandes inclinações, apesar de serem menores em distância, mas elas vão precisar de uma força muito maior a ser aplicada no objeto para conseguir mover, justamente porque ela seria muito inclinada. Imagina um carrinho de supermercado e eu vou numa rampa extremamente inclinada. A força que eu tenho que fazer para subir aquele meu carrinho é desproporcional, é muito grande, por mais com que essa rampa seja curta. Então, o interessante é que a rampa não seja tão inclinada mesmo que ela for mais longa, porque a força que eu vou aplicar vai ser muito menor. Então, já vai compensar o tanto a mais que eu vou andar. Seria mais ou menos isso. Então, ele diz, já as rampas com uma menor inclinação, que eu acabei de dar o exemplo, mesmo com a distância maior, demandam menos força aplicada ao objeto. E os planos inclinados, eles também são importantes para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência física, assegurando que tenham acesso facilitado. Mas existem regras e regras rígidas quanto a isso, porque não pode ser muito inclinado. Como que um cadeirante ou um idoso, uma mulher gestante vai subir uma rampa extremamente inclinada se não tem força para isso? Então existem regras de como construir, qual a inclinação, comprimento e tudo mais, para que exija uma intensidade de força menor. E também, para terminar, temos os parafusos, que também é máquina simples, e ele é composto por um cilindro e um plano inclinado disposto em hélice em sua superfície. E no cotidiano, o parafuso é extremamente utilizado para fixar os objetos. Então, eu quero colocar um quadro na parede para ficar bem lindo, eu uso um parafuso e vou usar um martelo, que o martelo também é um exemplo de alavanca, que vocês não esqueceram, né? E temos as engrenagens também, que são rodas dentadas, essas que a gente usa bastante em bicicleta, que vão facilitar a transmissão do movimento circular de uma roda para outra. Deu o exemplo, eu já dei. A bicicleta tem um mecanismo composto pelos pedais, que é aquele que você vai movimentar o pezinho lá, são os pedais. Também tem a coroa, que é essa região aqui, a catraca, que é essa aqui menorzinha, e a corrente, que vai fazer a comunicação entre a coroa e a catraca. E essa combinação, em conjunto com a força ali que você vai aplicar nos pedais, faz com que a bicicleta entre em movimento. Então, a engrenagem também é um exemplo de máquina simples. Então, é isso. Eu fiz um resumão dessa parte do capítulo 3, que é o essencial para vocês, que vocês precisam entender. Espero que tenha ajudado essa aula. Estou com saudade. Continuem estudando, fiquem em casa. Um beijão para vocês. Até mais.